Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E como vocês sabem, esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E nós temos sempre convidados ilustres. Hoje, novamente, não menos ilustre, nós trazemos para vocês o Nilson Giger Jr. Nilson Giger Jr., ele é engenheiro formado pela Mauá, ele fez mestrado e doutorado na USP, na Poli, não, perdão, fez mestrado na Poli e fez o doutorado em Waterloo, no Canadá, onde nós somos contemporâneos. O Nilson é uma pessoa extremamente conhecida na área de águas subterrâneas e vocês vão ver por quê. Se você trabalha na área e não conheceu o Nilson, você precisa conhecê-lo e agora é um momento muito bom. Nilson, bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu, Everton, parabéns aí pela sua iniciativa, sempre um prazer falar com você e com a audiência aí do canal. Muito legal, obrigado. Ô Nilson, vamos começar lá pelo começo. Conta pra gente quando você era jovem, né? Lá, não faz tanto tempo assim que eu sei, né? Não faz tanto tempo. Conta para a gente, quando você era jovem, como é que você decidiu fazer engenharia? Como é que você passou lá pela geologia e acabou com água subterrânea? Conta aí os primórdios. Pois é, ainda me sinto jovem, passou muito rápido. Mas foi o seguinte, eu comecei a fazer engenharia civil, sempre gostando de... Meu sonho era construir grandes barragens e mecânica dos solos. Aí, quando eu estava no segundo ano, conheci a geologia e me apaixonei pelo tópico e resolvi que iria, então, fazer geologia. Fiz o vestibular na USP, passei e comecei a cursar o curso de geologia em paralelo e gostei muito, mas resolvi seguir os dois cursos. Aí me formei em engenharia civil. Eu estava no quarto ano e tive a oportunidade de fazer um estágio junto com um professor que chamava Michael Angs, e ele foi um orientando do nosso mentor em comum, Bob Cleary. E esse Michael Angs, ele estava responsável pela computação em geologia, que era uma coisa relativamente nova de ter computação na geologia. E eu comecei a fazer estágio lá e gostei bastante da área, e como eu já tinha algum conhecimento em informática, quando o Michael Angs resolveu voltar para os Estados Unidos, ficou uma vaga em aberto. Nesse momento, eu estava no quarto ano de geologia, me puseram um dilema se você queria pegar a vaga e assumir lá o laboratório. Você não poderia continuar com a graduação, teria que passar, então, para a pós-graduação. Então, eu tomei a decisão de não terminar a graduação, e fui fazer a pós-graduação em hidrogeologia e cuidando do laboratório. E isso durou 4 anos. E quando eu estava no último ano da minha atividade lá, já decidido aí fazer o doutorado em Waterloo, o Bob Cleary, que já tinha um curso de muito sucesso nos Estados Unidos, que chamava Groundwater Pollution, Princeton Course on Groundwater Pollution and Hydrology, teve uma ideia de ele dar as aulas dele e fazer um novo curso que era aplicação de PC em Groundwater Pollution Hydrology. Aí o que aconteceu? Nós fizemos o primeiro... O que é PC? Porque tem muita gente que nem mais lembra o que é. Na época que foi lançado, era o computador pessoal, né? Personal Computer. E aí o pessoal comprava o IBM PC. E aí tem que esclarecer. E aí tava o computador, o pessoal estava ainda em auge, isso aí foi nos anos 85, 86, e ele então teve essa ideia e nós fizemos o primeiro desse curso aqui no Brasil, foi em São Paulo, curso de muito sucesso, teve 40 pessoas, e eu fiquei 5 meses preparando para esse curso. E como que eu me preparei? Peguei alguns livros que tinham na época de programas simples de computação em BASIC e fiz funcionar no PC. E usamos isso como exemplo no curso. O curso era bem amplo, porque inclusive ensinava a usar
o precursor do Word, que chamava WordStar, quer dizer, era realmente uma introdução do PC para hidrogeólogos. Mas aí a gente pôs alguns programas específicos para hidrogeologia. Então fazia um programinha de simulação bidimensional de fluxo, fizemos alguns programas de interpretação de teste de bombeamento para diferentes coisas, um diagrama de Piper simples, fizemos esses programinhas em Basic que eu fiz para apresentar. Ele dava as aulas teóricas e eu ficava ali, preparei os exercícios e ficava assistindo os usuários durante o curso. Bom, nisso fizemos esse curso em maio e aí em agosto eu fui para o Canadá, comecei a fazer o doutorado e quando foi em janeiro do ano seguinte nós demos o primeiro curso que chamava IBM-PC. Que ano era isso, Nilson? Esse foi em 87. E aí, em janeiro de 88, nós demos o primeiro curso que chamava IBM PC Applications, em Groundwater Pollution Hydrology. E fizemos esse curso pela National Groundwater Association, foi um curso de muito sucesso, fizemos ele durante 12 anos, 2 vezes por ano, e tinha 50, 60 alunos. E aí eu vi que esses programinhas simples que a gente tinha feito, o pessoal começou a falar, mas fora o curso, posso comprar? E aí foi em 89 que eu iniciei a empresa Waterloo Hydrogeologic, na época chamava Waterloo Hydrogeologic Software, depois passou a Waterloo Hydrogeologic, para vender um dos programas que foi o precursor, que chamava FlowPath, que era um programa de simulação bidimensional. Você estava no doutorado nessa época? Eu estava no doutorado, estava no segundo ano de doutorado, 88, 89. Resolvi aprender alguma linguagem mais gráfica. Primeiro foi um Turbo Pascal, que chamava. E aí fizemos esse programa, começamos a vender, em 89. E aí isso aí até me distraiu um pouco no doutorado, esperei você chegar lá em Waterloo. E quando você chegou, você já estava terminando o seu, foi quando eu terminei o meu. Demorei 5 anos e meio, porque fiquei tocando a empresa e o doutorado, mas olha que você já estava ficando rico, né? Então tudo bem, tem uma boa ideia, mas foi uma experiência muito boa, porque realmente lidando com muita gente, ficamos lá. Bom, terminei o doutorado e fiquei 20 anos com essa empresa, fizemos vários outros programas. O sucessor do FlowPath foi o VisionMod FlowFlex, e fizemos programas de gerenciamento de dados. No Canadá, 20 anos no Canadá, Nilson. 20 anos no Canadá com a Waterloo Hydrogeologic, mas sempre com uma conexão muito forte aqui no Brasil, nunca me desliguei. Fizemos vários trabalhos aqui, desenvolvemos junto com a CPRM, o CIAGAS, fizemos várias coisas. E foi uma experiência interessante, porque na época que nós começamos, os modeladores eram matemáticos. E os modelos eram muito ruins, porque a pessoa fazia e o geólogo e o hidrogeólogo não tinha o conhecimento para fazer um modelo. Essa passagem da parte que era dos matemáticos para o hidrogeólogo foi a nossa missão, de fazer, nós chamávamos que nós éramos o Walmart do software de hidrologia, fazer software para as massas. E aí a gente sempre focou em fazer um software o mais prático possível. E foi, na época, muito criticado por isso, porque o pessoal tradicional, os gurus da modelagem, falavam assim, vocês estão contribuindo para sair ruins modelos, o pessoal faz modelo, mas não sabe como que resolve. E aí a gente sempre contra-argumentava que o cara poderia ser um ótimo motorista, mas não entender nada do sistema de injeção eletrônica do carro. Só que era melhor motorista do que o cara que entendia de sistema de injeção eletrônica. Bom, com isso, e hoje a gente vê que o interessante é que passou por essa fase em que deixou de ser um domínio exclusivo dos matemáticos e passou a ser por aqueles que praticam realmente a geologia. Com isso, os modelos ficaram melhores, porque o cara entende
o modelo conceitual, que é o mais importante. E hoje até vejo uma volta, porque hoje o cara precisa entender um pouquinho de Python, para a coisa evoluiu bastante. Se o cara quiser andar um pouquinho para frente, ele já precisa também entender um pouquinho de computação. É muito legal, muito legal. Você acompanhou tudo isso daí, Nilson. Eu tenho uma pergunta. Quando a gente faz modelos, estudei lá com o Emo Friend, teu orientador, que era bem cuidadoso nas aulas, né? Até demais, eu acho. Você lembra bem disso? Mas não tem alguns detalhes matemáticos que são importantes, mesmo para um modelador que entende do modelo conceitual? Muitas vezes a resposta, por exemplo, a gente discutia dispersão numérica comparado com a dispersão, né, física, de fato, de contaminantes e coisas assim. Será que essas coisas, e essas eram umas perguntas que na época os modeladores da antiga, né, faziam, será que essas coisas não foram passadas por cima, as pessoas simplesmente ignoraram? Ou os modelos resolveram isso bem? Não, é importante ter uma base de entender os conceitos básicos de condição de contorno, o que é uma condição de contorno, essa parte realmente de como fazer uma melhor malha para não ter uma dispersão numérica. Então, esses conceitos são importantes. Reconheço que pela facilidade de clicar um botão e fazer uma figura bonita com contorno, com mapas de contorno e coisa assim, que existem muitos modelos que quando você vai fazer uma revisão, é ruim. Então, esse é o preço que foi pago para massificar o uso de modelos. Agora, na média, eu acho que o modelo ficou melhor e sempre vão existir aqueles profissionais que se dedicam mais à modelagem, e esses aí espero que sirvam de guru para os que estão entrando, né? Sim, eu acho que está acontecendo. Eu acho que está acontecendo. Na tua carreira, você pegou uma evolução interessante, porque em 80, você foi para lá em 87, né? 87, a área de hidrogeologia de contaminação estava ficando forte, né? O grupo de Waterloo estava ficando forte. Conta para a gente um pouquinho da história do grupo de Waterloo, já que você foi para lá, pegou nos primórdios, depois eu também fui, né? Conta para quem não acompanhou, por que era importante e como é que funcionava a escola lá, para as pessoas saberem por que saiu, foi mais tranquilo esse ambiente cultural, digamos assim, de hidrogeologia, porque facilitava você ter pessoas para te ajudar no software e para divulgar, por exemplo. O que aconteceu lá em Waterloo? Bom, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos lá no CPUSP, de você falando que tinha uma empresa que estava indo muito bem, a Hidroplan, estava com muito sucesso, e não sabia se valia a pena abrir mão para ir fazer o doutorado. Eu falei, Everton, vá, porque seja o que você tiver agora, quando você voltar vai estar muito melhor, e a profecia realmente se materializou. Você foi um profissional aí, um líder aí na ciência da hidrogeologia aqui no Brasil, e ainda continua prestando um ótimo serviço. O que eu te falei na época foi a razão de eu ter escolhido ir para Waterloo. Bom, primeiro, naquela época, a parte de contaminação de água subterrânea realmente estava começando aqui no Brasil, nos Estados Unidos um pouquinho antes, 78, 79, com a história de Love Canal, mas aqui em 86, 87, estava bastante incipiente, a CETESB começou a se preocupar bastante com isso e tudo, mas já dava para ver que ia ser um campo de futuro, e hoje tem milhares de profissionais dedicados a isso, né? E por que a escolha deu Waterloo? Eu tinha a oportunidade de ir para Inglaterra, por exemplo, cheguei a ver lá. MIT tinha uma pessoa muito boa de estatística, Lynn Gelhart, para o Princeton até com George Pinder, mas essas universidades, que eu até fui visitar, mas eles tinham um ou dois profissionais dedicados a um tema, e os caras eram um guru naquele tema.
Waterloo, o grupo lá, o que atraía mais é o seguinte: geofísica, tinha 2 professores de geofísica. Geoquímica, 3 professores. Modelagem matemática, 2. Hidrologia de campo. Então, eles tiveram a felicidade de montar um grupo de 40 professores e mais 30 pesquisadores, que recebia 100 e poucos alunos por ano entre doutorado e mestrado. Então, criou uma comunidade muito ativa. E ali era um prazer, porque você fazia um curso de qualquer tópico, você tinha 20, 30 alunos na classe, e toda a classe tinha os tal dos assignments, as tarefas de casa para entregar, que consumia muito mais tempo do que a própria aula, mas você tinha um grupo de estudo conjunto. Então, era um grupo bastante interessante por causa disso, pelo número de profissionais que tinha dedicado num campo só, e qualquer coisa que vocês quisessem estudar, porque eu me sentia o seguinte: o pessoal acha que eu sei, mas não sei nada. Então, eu preciso para um lugar que realmente eu aprenda. Meu medo de ir para um curso que eu ouvia falar, acabei não indo, mas eu ouvia falar na Europa, você chega lá, como você estudou em doutorado, eles assumem que você sabe, e você vai se dedicar à sua tese. Eu falei, putz, eu não sei nada, eu vou sair de lá sem o maior número de cursos possível. Então, esse foi um caso interessante. Até hoje eu recomendo, quando a pessoa pergunta onde é que eu vou, eu falo, olha, se você quiser ir só para tirar o título, vai para qualquer lugar que você queira. Mas você quer ir para aprender, escolha uma universidade que você veja que tem uma variedade de cursos grande, para você realmente voltar com o conhecimento que você foi para lá para adquirir, seja aqui no Brasil ou fora. Né? É verdade. Eu lembro do seu conselho claramente. Naquela época eu estava numa dúvida cruel, porque a empresa estava indo bem, né? E eu tinha conseguido a bolsa, não sabia se ia ou não ia. Eu lembro que você tinha voltado para o Brasil, não sei, fazer uma visita, alguma coisa assim, né? A gente conversou lá foi na Poli. Aí você falou exatamente isso. E foi, de fato, uma excelente profecia. Eu aprendi muito, o grupo era impressionante, né? Tinha uma quantidade de gente, qualquer assunto que você quisesse, alguém estava estudando, né? Era incrível. Era incrível. É verdade. E como que isso ajudou você a montar a empresa? Você tinha uma certa simbiose, era um negócio muito bem encaixado lá em Waterloo, né? A tua empresa. Foi um exemplo de spin-off do curso, vamos dizer assim. Chamado de spin-off. Ela começou a ajudar pelo seguinte: o nome escolhido da empresa foi Waterloo Hydrogeologic. Para quê? Para pegar o prestígio emprestado de Waterloo. Depois, eu aprendi a fazer os programas e os cursos ali na universidade. E colegas meus de curso acabaram trabalhando junto comigo. Então, e durante a empresa, a gente tinha um programa de estágio, sempre tinha lá 3 ou 4 estagiários, pelo menos, e depois que a pessoa se graduava, a gente acabava... Então, eu acho que dos 50 funcionários que tinha 30 que vieram do programa de mestrado ou doutorado. Então, ajudou bastante por estar naquela comunidade, uma das poucas assim que tinha um volume de profissionais concentrado numa só região. Até hoje, aquela região, né, Guelph, Waterloo, né, tem uma série de empresas que iniciaram lá ou que estão baseadas lá por causa dessa comunidade que se formou em torno da universidade. Muito, muito legal, é bem interessante. Então, vamos falar, você, só para finalizar esse assunto aí, você terminou lá, você ficou um tempo dando umas aulas lá na escola, né? Tinha a possibilidade de virar professor, aí a carreira profissional seguiu para o outro lado, e agora você é professor de novo. Conta para a gente aí esse ciclo aí, como é que aconteceu para você voltar, tá em Santa Catarina dando aula? Não, na verdade, o objetivo de fazer o doutorado, eu sempre gostei do conhecimento e gosto de passar o conhecimento. Então, eu fui para lá com a ideia de ser professor e voltar para ser professor. Eu tive a oportunidade de, quando eu me formei, esse orientador que você comentou, Emil Frind, ele foi passar um ano de sabático na Suíça, e eu fiquei no lugar dele um ano, dei as aulas que ele dava, foi uma experiência interessante,
Mas eu senti, ou eu me dedico à empresa. Na época, minha esposa estava fazendo o doutorado dela, então eu falei, não vou voltar agora para o Brasil, ou eu vou ser professor, porque era difícil conciliar. Então, resolvi ir para a empresa naquele momento, pensando, daqui a 3 anos eu volto para o Brasil e vou ser professor. Acabou que ficou, por várias circunstâncias, fiquei lá há 20 anos, nunca deixei muito de dar aula, eles tinham um programa em conjunto com a Universidade de Waterloo e a Universidade de Costa Rica, acabei sendo professor adjunto da Costa Rica durante muitos anos, todo ano ia para lá passar um mês para dar um curso concentrado de águas de modelagem, e fiquei dando aula. Bom, aí acabei vendendo essa empresa Waterloo Radiológico para a empresa de petróleo Schlumberger, fiquei 10 anos com ele, mas com o sonho de voltar para Santa Catarina. E aí, quando eu voltei aqui, tinha oportunidade. Na época, eu tinha recusado uma vaga. Recusado não, tinha acertado mais ou menos uma vaga, e nesse momento que eu decidi não ir. De vir para pegar uma vaga de professor na UFSC, na Federal de Santa Catarina. E o curioso é que quando eu voltei para Santa Catarina, as mesmas 2 pessoas, Henrique Corcel, que estavam me contratando naquela época, ainda estavam na universidade e falaram, olha, Nelson, agora acho que é o momento. Aí eu não resisti, eu falei, agora eu vou. E aí fui e fiquei período integral professor, fiquei 2 anos integral, e aí me surgiu o dilema, comecei a dar consultoria, falei, ou eu vou ser professor ou vou trabalhar. Aí comecei a trabalhar, não, o professor também trabalha, mas fazer consultoria. E aí eu comecei essa empresa que eu estou hoje, que chama Water Services and Technologies, e deixei de ser professor contratado e fiquei só professor voluntário, dando curso de hidrogeologia aqui no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. É a paixão por ser professor. Eu gosto muito de dar aula e ver o pessoal, às vezes um curso de 20 alunos, tem 4 que não estão nem aí, tem 10 que e tudo bem, quero passar, mas tem aqueles 4 ou 5 que o cara gosta do que você faz. E isso aí dá uma satisfação muito grande. É verdade, é verdade. A distribuição dos alunos é sempre... na verdade, é um paralelo que você está contando, eu penso em mim aqui, a mesma coisa. Eu gosto da área empresarial muito, né? Então, dei aula sempre como voluntário, também tinha a oportunidade de virar professor full-time, mas talvez não seja a minha vocação, eu sempre dei aula por prazer. É o que você faz, você dá uma boa aula, já assisti a aula sua, né? Então, é bom para os alunos. Eu vou me gravar, eu gostaria de assistir minha aula. Às vezes a gente se arrepende, viu? Será que eu falei aquilo mesmo? Bom, vamos fazer. Mas às vezes, quando acaba a aula, eu penso, algumas eu falo, putz, acabou, mas algumas eu falo, pô, eu gostaria de ter assistido uma aula dessa. Não, mas nossa, que professor bonito, né? Só faltou você falar isso. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Você voltou a trabalhar como empresário, né? Montou a empresa, trabalhando. Como é que você vê a área de água? Eu tenho uma opinião pessoal, tenho trabalhado muito em relação a isso, mas você não acha, querendo te induzir na resposta aí, você acha que a gente vai precisar de mais profissionais de água, principalmente de água subterrânea? Você não acha que tem uma possibilidade de profissionalizar muito mais essa área de água? O mundo vai precisar de água, como diz o nosso instituto, porque o mundo precisa de água, o nosso programa. Não seria o caso com água subterrânea? Com certeza. Eu tive a felicidade de trabalhar, quando eu vendia Waterloo, trabalhei na empresa Schlumberger Water Service, comecei os negócios deles na América Latina e depois tive a felicidade de ser o diretor de marketing mundial para essa empresa, e onde eu fiquei em Abu Dhabi há alguns anos. E ali o objetivo realmente teve assim, qual é a nossa missão, o que nós fazemos e qual é o negócio de água, e água subterrânea em específico.
que era uma empresa de petróleo, que tinha conhecimento da subsuperfície, que resolveu se aventurar no negócio de água, porque viu nisso um futuro. Então, essa experiência levou realmente a ver o tamanho do mercado e materializar o que a gente sempre lê em jornal: a água é o petróleo do futuro, a água é o negócio do futuro. E parecia assim, uma coisa, só uma frase solta. Mas realmente a gente vê o negócio água como era há 20 anos atrás, que era a maioria era gente que perfurava poços sem ser hidrogeólogo, começaram e algumas empresas boas. Hoje muitas perfuradoras são boas, mas fora isso, toda a dinâmica de negócio que não existia, desde a área de contaminação, estudo de sustentabilidade, recurso hídrico, a parte de rebaixamento para mineração, toda a gama de hoje, um cara que se dedica a águas subterrâneas, a demanda que existe é crescente e não tem volta, né? Porque os efeitos climáticos só vão piorar a situação de um manejo adequado, a pressão social por sustentabilidade. Então, é um caminho que o negócio água, e principalmente a água subterrânea, é uma coisa que só vai aumentar. Então, hoje, se tivesse um filho ainda em época de universidade, até tentei induzi-lo. E ele quase começou na Colorado School of Mines. Ainda bem que não começou, porque ia pagar uma fortuna. Mas ele resolveu ir para engenharia química em Waterloo. É bem mais barato. No Canadá, né? Ele fez no Canadá, que para você, como cidadão, era muito mais barato. Ele nasceu lá, né? Mas eu tentei encorajá-lo. Falei, vai para a subterrânea, mas não teve jeito. Mas eu encorajo bastante os alunos e todos realmente a prestar atenção nessa área, porque além da paixão técnica, assim, tecnológica que eu tenho, mas eu acho que é um negócio, um segmento de mercado muito interessante. E muito menos cíclico do que mineração. Eu trabalho hoje principalmente mineração, mas a gente sabe que é um segmento econômico cíclico. Tem hora que a commodity vai lá para cima, depois vai para baixo, fica todo mundo procurando emprego. Agora, a água subterrânea não tem muito essa flutuação. É verdade. Eu concordo com você, concordo, tenho trabalhado. Você tem acompanhado a iniciativa do Groundwater Project, né? Que a gente tá fazendo junto lá com o John Cherry. É o que permeia a ideia. A gente acha de fato que o mundo vai precisar de muito mais água e muito mais gente de hidrogeologia. Vou fazer uma pergunta um pouco técnica para você só situar. Quando a gente estudava lá atrás, né? Tem uma separação, ainda tem uma separação muito grande de água superficial para água subterrânea, né? E existia uma separação, no caso de modelagem, uma separação em termos de técnica de modelagem, né? Isso aí foi passado? O que era o problema? Qual é o problema de trabalhar água superficial e água subterrânea numa modelagem conjunta e se isso já melhorou? Não, esse ainda é um desafio grande, eu acho que é onde a ciência vai se mover para isso, mas ainda está bem incipiente. Incipiente em todos os sentidos. O hidrólogo não fala a linguagem de hidrologia. Para o hidrólogo, o mundo acaba no escoamento superficial e alguma água que se perde e não sei para onde vai. O hidrogeólogo, ele está olhando o mundo e fala, o que é a recarga? A recarga, da onde veio? Se choveu, evapotranspirou, o cara pensa mais em porcentagem de precipitação que infiltra e alguma coisa bem localizada. Essa parte de integração de água superficial e subterrânea é um dos tópicos que mais tem a evoluir. Então, hoje, o cara vai falar, vou fazer um doutorado, qual é o tópico que eu vou ver? Então, tem alguns, né, como, sei lá, 30 anos atrás, vou estudar DNAPL. Mas hoje, o cara se dedicando à integração de água superficial subterrânea é o caminho. Ainda está muito separado. E eu até lá na UFSC eu dou um curso de modelagem integrada de água superficial e subterrânea e vejo o desafio que hoje ainda é de, por exemplo, ter um modelo totalmente integrado. Quais são os desafios? Escala.
de tempo, escala de tempo. Então, a água subterrânea a gente fala em anos e rio é minutos. Escala de água subterrânea a gente está falando em células ou discretização de 100 metros e às vezes o rio é de 1 metro. Então, combinar as escalas, depois a zona não saturada requer uma discretização muito grande e a variabilidade. Então, fazer um modelo integrado é um desafio. Existem alguns que, mas são estudos assim, ou universitários ou que demandam ainda um supercomputer. Tem poucos modelos que são aplicação prática. Interessante, é bem isso. Tem alguém aqui no Brasil que está trabalhando com isso, com pesquisa? Eu penso logo no Vargas, lá do Rio. Você tem alguém que você acha que está trabalhando com isso, que você conhece? Como é que está isso aqui no Brasil? Na verdade, o Vargas, ele não trabalha com isso. Ele trabalha com vários outros tópicos. Ele trabalha com qualquer coisa, né? O Vargas eu não entendo. É o único especialista em tudo que a gente conhece, né? O cara é excepcional em tudo. É verdade, mas justamente essa parte de integração ele não está trabalhando. Na verdade, tem o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, do IPH, que está trabalhando com isso, e deve ter muitos outros, mas realmente eu também não tenho conhecimento aqui no Brasil dessa parte de simulação, de modelagem integrada. A gente não vê muitos trabalhos saindo aqui no Brasil nesse sentido. Tem o pessoal da agronomia, que tem trabalhado em Piracicaba, onde eu tenho visto mais desse assunto, é o pessoal da agronomia, porque o cara começa a estudar a influência de um desmatamento no sistema hidrológico como um todo, o custo ambiental de mudar o uso do solo. Então, eu tenho visto muito trabalho da Exalc nesse sentido. Mas acho que é só que eu... Eles trabalham já na interface, né, Nilson, na parte de infiltração, talvez seja por isso, não? Não, é porque esses modelos integrados é muita coisa regional. Você não vai fazer um modelo integrado com uma contaminação no posto de gasolina, e nem para um rebaixamento de mina e tal. Então, são coisas assim, se eu mudar o uso da bacia, qual é esse efeito? Ou, num aquecimento global, qual é o efeito que vai aumentar a evapotranspiração, qual é o efeito? Então, tem muito a ver com o uso do solo, a vegetação, e isso aí influenciando cheias e tal. Então, o pessoal de agronomia tem um interesse grande nisso aí. Interessante. Bom, eu concordo com você. Você tem acompanhado, então, o Groundwater Project? Você pode dizer aí se tem olhado de longe ou de perto? Como é que está? Eu tenho olhado de médio, porque não sei o que se chama de olhar de perto. Eu acompanho os livros que são publicados, eu fico sempre na expectativa, né? Então, o último agora foi esse acordo, não foi um tradicional que vocês têm feito de fazer novos livros, mas esse acordo de lançar o Cruzman the Reader, que é a Bíblia de testemunhamento. Mas, assim, eu vejo os livros que têm saído e excelente. A gente estava precisando, sempre precisa, de bons livros para didática ou para mesmo adquirir o nosso conhecimento. E nunca é tão fácil. Um programa que se propõe a fazer material de alto nível, de uma forma gratuita e em várias línguas, poucas ciências, não sei todas, mas devem ter poucos ramos da ciência que tem um projeto abrangente e com uma perspectiva de oferecer tanto aí aos profissionais como esse. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu sei que você é um dos, né, mas talvez um dos principais, mas um dos precursores aí que promoveram e fizeram isso acontecer, junto com a lenda que é o John Cherry, que o livro dele sempre é uma referência, e o fato dele estar ali com essa ideia e você abarcar e fazer acontecer, isso aí está de parabéns. Não, legal. A gente é verdade. Você teve uma participação inicial lá numa tradução, né? A gente tem a outra entrevista sua aí que o pessoal vai poder ver no nosso canal.
do Wall Indiana. A gente hoje está com tradução do Wall Indiana para mais de 30 línguas. Línguas que a gente nunca ouviu falar aqui, né? Claro, eu por minha ignorância, né? E está indo super bem, está indo super bem. E a tradução do Wall Indiana foi a primeira que aconteceu em português, porque você estava lá na época, né? Então, aconteceu isso. Então, tem alguns links que são feitos por pura amizade, né? E por coincidência de interesse, de gostar do assunto. Não é verdade? Conta um pouquinho só para quem não assistiu a outra entrevista, uma linha só sobre o Wall Indiana. O Wall Indiana é um livrinho feito para crianças contando a historinha de água subterrânea, uma minhoquinha que entra no aquífero e aí usa os termos e fala percolação e tal, muito interessante, bastante ilustrado. Foi feito por 2 amigos e profissionais lá, um cuidava do Museu de Geociências da Universidade de Waterloo, a outra era secretária, coordenadora lá do Centro de Águas Subterrânea. E eu gostei muito do livro e a gente participava de um festival que chamava Children's Groundwater Festival, que era um festival de uma semana, todas as escolas públicas da região iam e tinha várias brincadeirinhas. E o livro tinha uma publicação esgotada, fizeram só 1.000, porque não tinham muito recurso. E aí o Waterloo Radiológico bancou 10.000 exemplares para distribuir, principalmente nesse festival. E já que fizemos lá para o Canadá, por que não fazer uma versão em português? E lançamos aí o Léo e Bia, fizemos a tradução. E foi também uma distribuição com muito sucesso. A primeira edição foi só conosco, a segunda edição já foi em cooperação com a CPRM e a CIDA, Cooperação Internacional de Desenvolvimento do Canadá, e fizemos 3 edições desse livrinho. E agora com mais uma aí através do Children's Groundwater Festival. Muito legal, boa história. Então, para a gente encaminhar para o encerramento aqui, eu queria te perguntar, você já falou, né, dos caminhos aí. A gente tem trabalhado e a gente tem visto muito mudanças climáticas e a gente tem uma preocupação disso em relação à água. Você é uma pessoa que tem trabalhado com água praticamente toda a sua vida, viu algumas mudanças, como rebaixamento sem retorno de alguns aquíferos importantes, né? Que a gente não tem mais como acertar. Em termos de sustentabilidade, você tem trabalhado com grandes projetos de mineração, como é que você vê isso para as águas no mundo? A gente vai ter que fazer alguma mudança? A gente vai ter que fazer, por exemplo, recarga artificial? Como é que você enxerga a água no planeta? Vou fazer uma pergunta bem genérica. Bom, tem muitas coisas que a gente não vai poder fazer nada a não ser se adaptar. Então, nós vamos ter que adaptar fazendo estruturas, por exemplo, essa que você mencionou, prestar mais atenção em recarga artificial de aquíferos, recarga através de esgoto tratado, recarga através de épocas em que você tem um excesso de fluxo em rios, você aproveitar essa água e injetar para épocas em que você vai ter secas mais extensas. Então, tem muitas coisas que é inevitável e só vamos ter que nos adaptar. E outras coisas que o gerenciamento da água subterrânea é muito mais importante. Por exemplo, cada vez mais frequente é o caso de competição de recursos. Então, quando teve aquela época de 3 anos aí de seca na região sudeste, então muitas, por exemplo, eu trabalhava em mineração, muitas mineração que não tiveram esse tipo de problema, de repente começou a ficar aparente que as fontes começaram a secar, muitas vertentes e nascentes, e aí começou a evidenciar o problema que, vamos dizer, já existia, mas era uma redução da vazão, não era tão evidente. De repente começou a secar e ficou bem evidente esses problemas. Então, esses extremos, e o que aconteceu com isso? A partir daquele momento, tanto indústrias que ficaram com medo de não ter recurso hídrico para sua produção, quanto mineração, através de órgãos ambientais ou pressão da população, tiveram que começar a prestar muito mais atenção ao gerenciamento do recurso hídrico. Gerenciamento de dados, gerenciamento de recurso hídrico, monitoramento, coisas que não tinham um mercado tão grande antes. Nos últimos 6, 7 anos no Brasil,
aliado a acidentes como Brumadinho e tal, mas essa parte causada por mudanças climáticas e evento extremo, cria-se também uma oportunidade para quem está trabalhando no setor. É verdade, verdade. Vou fazer então uma última pergunta para você. Você ainda faz modelagem matemática, claro, né? Você só usa seus modelos ou você já usa modelo de outras pessoas também? Não, na verdade, apesar de eu ter sido o autor do Vision Multiflow, que numa época, agora não é mais, mas numa época acho que foi o modelo mais usado no mundo assim de interface gráfica para modelagem, naquela época eu já encontrei um outro modelo feito por 4 alemães, transformamos ele, traduzimos ele para o inglês, trouxemos de Unix para o PC, e é o FiFlow, que depois foi comprado pela empresa DHI. Então, desde a época que a gente comercializava, e era o autor do Vision Multiflow, a gente já comercializava o FiFlow, porque em algumas situações, meios fraturados, anisotropia não horizontal, era mais indicado. Então, eu sempre advoguei usar um melhor modelo para a ocasião. Né? Por acaso, o Vision Multiflow era o melhor, mas eu advoguei usar também para outras situações. Então, hoje, ainda continuo usando um modelo mais apropriado. Sou um grande usuário do FiFlow até hoje, mas até o que na época era um inimigo número 1, Ground Hora Vistas, também já andei usando ultimamente. Então, eu tenho usado alguns modelos aí. E hoje sou mais modelador do que fui há 10 anos atrás, porque chegou uma época que acabou que fiquei mais no gerenciamento e me afastei um pouco e depois me obriguei a voltar e pôr a mão na massa. Por necessidade ou por prazer ou pelas duas coisas? Numa época foi por necessidade. Na hora que comecei a dar aula, eu falei, agora é melhor eu voltar a entender isso aqui, né? E agora é metade, metade. É interessante, interessante. É bom, como qualquer ferramenta, você tem que estar afiado, né? Você tem que ficar ali olhando, porque as coisas andam rapidamente, né? Se você não se atualiza, fica um pouco para trás, né? Estudar Não, é verdade. Hoje a minha grande frustração é não ser bom em nenhuma linguagem de programação. Hoje a minha recomendação para quem está estudando ideologia é Python. conheça Python, conheça o Fortran ou qualquer outra linguagem que você possa fazer alguma coisa para manipular dados de GIS para modelo ou várias coisinhas que você pode usar e você vai estar um passo à frente se você gastar um tempo para aprender uma linguagem de programação. É verdade, é verdade. Só mais uma pergunta que me ocorreu agora. A gente está falando bastante de 5G, da indústria 4.0, essa história toda. Você vê muito como a gente vai conseguir acoplar essa automação, porque tem um monte de monitoramentos que a gente já hoje consegue remotamente. Não precisa ser só análises químicas, a gente consegue um monte de dados. Essas coisas estão sendo acopladas a modelos matemáticos ou é ainda incipiente? Porque a quantidade de dados é muito grande, né? Hoje, o estado, vamos dizer, da engenharia, não da arte, mas realmente fazer um bom monitoramento, trazer para um sistema de gerenciamento que você consiga visualizar a informação, transformar dados em informação. Então, hoje, o que acontece? A maioria dos sistemas pode ser telemetria, pode pegar sem ser telemetria, mas trazer esses dados e fazer alguma análise, dashboard, alguma coisa, alertas, se tiver alguma coisa errada. Mas a fronteira, o estado da arte mesmo, além de transformar em informação, é trazer isso de uma forma preditiva. Então, hoje, você pegar diretamente os dados brutos, fazer um controle de qualidade e fazer alguma simulação para acontecer o que vai acontecer, como um modelo meteorológico. Né? Na água subterrânea a gente não faz isso aí ainda, de prever o que vai acontecer nos próximos 2 anos baseado no dado de ontem. Então, hoje, muitos dos ou governos, ou empresas de mineração, ou outras, o que o cara quer já é assim, tá, eu conheci meu dado, eu tive o alerta que o nível desceu.
Mas o que vai significar daqui a 2 anos, ou daqui a 2 meses, e o que eu posso fazer agora? Então, essa dinâmica de o sensor passar informação, essa informação ser traduzida de uma forma inteligível e automaticamente para um modelo preditivo, isso aí está acontecendo agora. E já tem alguns movimentos e modelos comerciais nesse sentido, mas hoje ainda, se você vende isso, é uma novidade. Mas daqui a pouco vai ser o futuro mesmo, daqui a 2, 3 anos aí já começa a aparecer sistemas mais do dia a dia para fazer isso. Na área de agronomia, isso está um pouco mais avançado, né? Porque você tem uma necessidade imediata de relacionar a umidade com a produção, então isso está mais avançado. Mas para a área de água subterrânea, eu ainda também acho que tem que avançar mais. Já tem, né? Mas eu acho que é um caminho grande a ser seguido, tem muita novidade. É verdade. Beleza, Nilson. O nosso tempo, lamentavelmente, está no final aí. Eu gostaria que você deixasse uma frase para entusiasmar a audiência aí, para as pessoas que não te conheciam, que agora conhecem, para que eles tenham um futuro dentro das águas aí, como a gente disse, porque o mundo precisa de água. Então, por favor, deixa a sua mensagem final. Água subterrânea é o futuro. Para você que está iniciando sua carreira, não deixe de olhar. Se você já está nessa carreira, também incentive outros a entrar, porque realmente o mercado e também o desafio tecnológico é cada vez mais interessante. Legal. Nilson, foi um prazer falar contigo. Nós tivemos aqui o Nilson Giger Jr., ele é o pai do Visual Mod Flow, uma lenda viva na modelagem matemática e no mundo. E um prazer falar com você, sempre uma simpatia. Obrigado, Nilson. Prazer sempre meu. Obrigado. Um abraço.